Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da Maratona da Nova NR18. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Ribeiro, eu tenho formação como técnico de segurança do trabalho pelo Senai em 2012, também tenho graduação como engenheiro de produção e atualmente estou finalizando aí minha pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Desde que me formei, logo no primeiro mês que saí do Senai, eu já tive minha primeira oportunidade de trabalho. Eu me lembro que eu já trabalhava visitando canteiros de obras e desde então trabalhei por mais ou menos 2 a 3 anos no regime CLT para consultorias, né? E em 2015, 2014 para 2015, eu comecei minha própria consultoria e desde então trabalho somente com assessoria em canteiros de obras de diferentes tamanhos, diferentes tipos de obra, mas é o que a gente faz no dia a dia aí, aplicar NR18. E agora nós estamos diante de um novo texto, um novo cenário, muitas mudanças, né, nas normas aí de forma geral, e a ideia desse curso é justamente capacitar quem tem interesse de fato em estar aprendendo, em estar se atualizando, né, para quando chegar na hora de colocar a norma em prática, já ter noção de como funciona e os itens aí que mudaram. Bom, inicialmente o nome do nosso curso é Maratona, porque a maratona diz respeito geralmente a uma prova de grande duração, né, ou de um grande percurso. E para quem conhece um pouquinho da NR18, sabe que é uma das normas mais extensas de todas as NRs aí. Mesmo com a norma tendo ficado muito mais enxuta depois dessa atualização que teve agora, ainda assim é uma norma extensa. Eu já tive a oportunidade de ler a norma pelo menos uma vez por completo, e algumas vezes pontualmente, mas é uma norma bem extensa e a ideia do curso é a gente trabalhar toda a NR, trazendo aí não só a interpretação dos textos, mas também exemplos práticos aí para que vocês consigam aplicar no dia a dia. Beleza? Então, se é do teu interesse aprender sobre a NR18, sobre o mercado da construção civil, eu diria você fica no grupo que a gente vai estar postando aulas aí semanais e até agosto você vai ficar bom aí na nova norma, beleza? Bom, feitas as primeiras considerações, vamos dar início à nossa aula. Primeiro ali pelo crescimento do setor da construção civil, né? O próprio Ministério da Economia prevê um crescimento exponencial para os próximos 10 anos no setor, o que significa muitas obras, uma geração de emprego muito grande aí. O setor da construção civil atualmente ele já é responsável por uma parte considerável do PIB, avaliando, né, a quantidade de setores que existem, e deve crescer ainda mais nos próximos 10 anos, o que vai gerar, obviamente, muitas oportunidades no mercado de trabalho de SST. Bom, nós temos no Brasil aí aproximadamente 400 mil técnicos de segurança, mas se você olhar para trás e lembrar lá da sua turma quando você se formou, você vai perceber que poucas pessoas de fato atuam na área, né? Isso muito pela região, onde faltam vagas, ou mesmo porque a pessoa não corre atrás, ou não está realmente disposta a entrar na área. Então existem algumas dificuldades. Mas é fato que quem se aperfeiçoa, quem busca conhecimento, tem mais chances de aproveitar esse aumento de oportunidades no mercado. Eu me lembro no meu primeiro estágio que eu consegui, eu estudava muito a norma, né? Quando comecei a fazer o curso, eu comprei o livro das NRs e eu literalmente comia a norma. Então eu passava a tarde inteira, o dia inteiro lendo as NRs, estudando, eu me adiantava muito nos conteúdos. Eu me lembro que na entrevista, o supervisor de estágio fez muitas perguntas técnicas que eu consegui responder. E de pronto, ali 2 dias depois, ele me ligou, me oferecendo a oportunidade, e foi onde eu tive minha primeira experiência como estagiário de segurança do trabalho. Então eu diria que quem estuda, quem está buscando aperfeiçoamento, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, é geralmente quem consegue aí essas oportunidades no mercado de trabalho, tá? Então vocês estão no caminho certo. Então nós vemos de um crescimento do setor da indústria da construção, onde vão ser geradas muitas oportunidades, mas só vai conseguir aproveitar as oportunidades quem estiver atento às alterações de normas aí, em especial a nova NR18. Se você chegar em agosto, vamos imaginar lá dia 10 de agosto, quando a norma já entrou em vigor no dia 1º, e tentar obrigar a obra a fazer bandejão,
por exemplo, né? Poxa, o bandejão é a plataforma de proteção que eu me refiro, tá? Primária, secundária. Mas o novo texto já não prevê mais bandeja de proteção. Ou de repente você tenta implantar um PCMAT, né? Ah, tem que fazer o PCMAT da obra. Mas poxa vida, não tem mais PCMAT na nova NR18, agora é o PGR. Então as coisas estão mudando e o profissional precisa estar atento a isso para até não passar vergonha no mercado de trabalho. Beleza? Então o setor da construção civil tende a crescer nos próximos anos, tende a gerar muitas oportunidades, mas só vai conseguir aproveitar as oportunidades quem estiver ligado nas NRs, quem estiver atento. Na portaria que dá vigor à NR18, nós vamos encontrar pelo menos 3 ou 4 artigos antes do início do texto de norma, né? E o primeiro deles é justamente para alterar o nome da NR. Então, nós não vamos ter, basicamente, era o significado de PCMAT, o nome da norma, né? Agora a norma passa a se chamar Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. Então, um ponto importante que a gente precisa aprender, o nome da NR18 muda a partir de agosto. E o artigo 2 ali determina que a norma seja interpretada, não só ela, como os seus anexos, sejam interpretadas de acordo com a tipificação da tabela abaixo. Então ela vai dizer o seguinte, a norma é uma norma setorial, ou tipificada como setorial. Bom, para quem lembra, ou para quem talvez não acompanhou, a portaria 787 da Secretaria de Inspeção do Trabalho classificou as normas regulamentadoras em gerais, especiais e setoriais. E a NR18, como já era previsto, ficou classificada como uma norma setorial, justamente porque o texto abrange um setor específico e ele é empregado somente para aquele setor. E aí existem as outras classificações, como por exemplo a especial, que aborda um tipo de atividade, de equipamento, e a gente pode citar o exemplo da NR35, que aborda trabalho em altura, portanto é classificado como uma norma especial. As normas gerais, a sua aplicação basta um vínculo jurídico, né, como por exemplo empregado e empregador, aplicável por exemplo aí a NR1, a NR5, a NR4, são exemplos de normas gerais. Elas não estão ligadas a nenhum tipo de atividade, setor, equipamento, nada do tipo. Beleza? Então existe essa portaria que classifica as NRs e ela é importante por conta daqueles conflitos de textos que existiam. A NR24 fala uma coisa, a NR18 fala outra, a NR5 na hora de dimensionar a CIPA, né? Sempre dava uma confusão ali, porque a NR18 não considerava a questão de ter menos de 20 pessoas, a NR5 considerava isso para não existência da CIPA, então existia esses conflitos de textos que agora a portaria diz o seguinte, a norma setorial ela é soberana, então toda decisão deve ser pautada no que diz a norma setorial. No que ela não prevê, aí sim é possível você complementá-la com as normas especiais e as normas gerais, como por exemplo a complementação que é extremamente necessária na hora de dimensionar a área de vivência. Na verdade o dimensionamento é possível fazer pela NR18, mas o tamanho, o comprimento, por exemplo, de vestiário, a gente precisa ir lá para a NR24, né? Mas isso a própria norma 18 vai falar para a gente vai chegar nesse item se referindo à NR24. Item 18.1, objetivo. Esta norma regulamentadora tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Bom, nós já estamos acostumados com esse objetivo, ele é comum a algumas normas, né? As medidas administrativas são aquelas medidas que visam a elaboração de procedimentos, o controle de documentação de pessoal, de máquinas, de equipamentos. A parte de planejamento é mais voltada a um plano de ação, né, onde você estabelece atividades que devem ser realizadas, utilizando algumas ferramentas, inclusive, para isso. E a parte de organização, a gente pode citar um item aí de áreas de vivência, né, que especifica como deve ser organizado, como deve funcionar. Beleza? Então a norma basicamente corre com medidas administrativas de planejamento e organização. E a gente vai ver isso
acontecendo em todo o texto de norma. Item 18.2, campo de aplicação. Bom, a norma se aplica às atividades da indústria da construção constantes na seção F, lá do Código Nacional de Atividade Econômica. Para quem não conhece, a seção F está lá no quadro 1 da NR4, tá? A seção F vai do item 41, deixa eu só confirmar, até o item 43, tá? 43.99.1. Então, desde construção de edifícios, obras de infraestrutura, serviços especializados para construção, e aí você tem a parte de demolição, de reparo, de pintura, obras de acabamento de forma geral, obras de fundação, são exemplos aí de atividades. Mas tem uma lista bem grande, tá? Então, para você dar uma olhadinha em tudo, você pode pesquisar lá no quadro 1 da NR4, a seção F, todas as atividades que de fato compõem o campo de aplicação da nova NR18. Beleza? Nós temos também o item 18.3, que é o último item que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. E lá na linha a organização deve vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obra sem que estejam resguardados pelas medidas previstas nessa NR. Então, quando a obra não cumpre as normas de segurança, é proibido que um trabalhador ingresse ou permaneça naquele local. Este é um item muito utilizado pelos próprios auditores fiscais do trabalho para as questões de embargo e interdição. Então, quando você encontra ali condições elétricas precárias, falta de área de vivência, falta de proteção coletiva, ou que possa gerar risco grave e iminente à vida do trabalhador, é um item muito utilizado para questões de embargo, tá? Mas o profissional de segurança do trabalho também pode cumprir isso. Então, se você é técnico, ou se você vai trabalhar numa construtora, o correto é que você não permita que os trabalhadores iniciem suas atividades sem que estejam aptos, né, para o desempenho das funções. Se, por exemplo, ele vai atuar como um carpinteiro de fato vai ter exposição a trabalho em altura. Então ele precisa ter os treinamentos para trabalhar em altura, ele precisa ter atestado de saúde ocupacional com aptidão para trabalhar em altura, e isso engloba, né, a obrigatoriedade daqueles exames complementares lá para ter essa aptidão. Ele precisa ter ali um termo de entrega de EPI onde ele receba cinto de segurança, capacete com jugular e demais EPIs necessários para as funções. Então esse item ele pode ser aplicado tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Se você é técnico de segurança em uma obra e na semana que vem, por exemplo, vai entrar o pessoal da elétrica para realizar algumas atividades elétricas no canteiro. Então esse pessoal que vem deve atender não só a NR18, como as outras normas de forma geral. Então, se estiver tudo ok, tudo documentado, beleza, pode entrar e trabalhar. Não tem a documentação, não apresentou o necessário, o pessoal não pode entrar no canteiro e nem permanecer. Beleza? Então é um item que pode ser utilizado tanto pela auditoria, por um auditor fiscal do trabalho, quanto pelo próprio técnico, para não permitir que pessoas que não atendem às normas adentrem ou trabalhem no seu canteiro de obra. Beleza? E o item B diz o seguinte: fazer a comunicação prévia de obra em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Bom, então a comunicação prévia já era prevista lá no item 18.2 da norma, né, que ainda está em vigor, é previsto e também deve estar aí dentro da nova NR18. Com a ressalva que agora é por sistema informatizado, né, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Então, se você entra lá no site da ENIT, da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, você vai encontrar uma guiazinha lá do sistema SCPO, se não me falha a memória, que é o sistema de comunicação prévia, tá? É por lá que são feitas as comunicações de canteiro de obra atualmente. E por que é feito a comunicação? Por que vai ser feito sempre dessa forma? Para que o Ministério do Trabalho consiga ter um controle das obras da região para trabalhar ali campanhas, né, e deflagrar operações de fiscalização nesses canteiros de obra. Beleza, pessoal? Então, nessa primeira aula, a ideia foi basicamente a gente apresentar a ideia do curso, para que vocês entendam como vai funcionar,
E é justamente isso, é pegar os itens de normas e estudar a um e dando exemplos de como funciona e como aplicar. Se foi do teu interesse, se você gostou da aula e se você pretende continuar com a gente, basta permanecer no grupo aí que a gente vai estar enviando aulas semanais. Beleza? Muito obrigado. Nos vemos aí na aula 2.